A situação que o Cruzeiro atravessa hoje é tão inesperada que nós, cronistas esportivos, que temos a incumbência de levar até você informações relacionadas a este clube e análises jogo após jogo, que nós temos deixado passar batido algumas situações que, na verdade, são claras, porém obscuras ao mesmo tempo. Isso porque as projeções que foram feitas em cima do Cruzeiro no começo da temporada, todas elas andam extremamente na contramão daquilo que todos esperavam, né? Aquilo que pensávamos é extremamente diferente daquilo que é, né? Aquilo que era é extremamente diferente daquilo que se tornou a equipe do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro em especial. Na realidade, desde o início da temporada, o Cruzeiro já dava amostras de que esse time tinha sim condições de brigar por algo além daquilo que projetávamos, não é? Tinham bons jogadores, tinha um técnico relativamente bom, né, porque havia acabado de ganhar uma CONCACAF, disputando o campeonato mundial, foi eliminado de forma prematura para alguns, mas chegava credenciado a um técnico que disputou o mundial, né? Embora a tomada de decisão da equipe do Ronaldo no final da temporada foi uma tomada de decisão que depois se mostrou equivocada, porque tiveram que buscar novamente o mesmo treinador que havia sido demitido no final da temporada, ou na verdade não demitido, né, porque ele ainda não tinha sido efetivado de fato. Ele voltou para o time de baixo, o sub-20, e posteriormente foi parar lá no Bragantino, fazendo um trabalho razoável na equipe sub-23 do Red Bull. E ele, aqui no primeiro momento, né, foi resguardado pelo competentíssimo Paulo Autuori. Aliás, saudades do Paulo Autuori, um grande cara. As entrevistas coletivas daquele moço é um negócio surpreendente, assustador. Muita gente fala que é chato, mas é de um aprendizado, é uma didática, é uma capacidade de explicar não só o jogo. É um surfista, tem todo o meu respeito, é um dos meus poucos ídolos no meio do futebol. Paulo Autuori, sensacional. E o Cruzeiro mandou o Seabra, né, desfez do Seabra, trouxe o Nicolás Larcamón, e o Nicolás Larcamón fez um primeiro momento ali até interessante, um time incisivo, um time brigador, um time que gostava de buscar, de ficar com a bola o tempo todo, mas acabou entrando em declínio depois de, principalmente, quer dizer, não entrou em total declínio, mas a eliminação da Copa do Brasil foi um negócio que abalou demais, né? E ali nada mais prestava, tudo deu errado. Foi um jogo que nada aconteceu. E na minha avaliação, coloco todo mundo no mesmo pacote, diretoria, técnico e jogadores, pela demonstração de inexperiência, né? Entendia-se que venceria o Souza de qualquer forma, e acabou perdendo. Isso custou praticamente a temporada, né? Que as cobranças vieram e vieram muito fortes. Não poderia ser diferente, porque se trata de Cruzeiro. E sendo eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, embora não vai ganhar todas, todos sabem disso, mas tinha condição de caminhar um pouco mais. Enfim, ficou para trás. Cruzeiro fez uma bela campanha no Campeonato Mineiro, que não era mais que obrigação. Uma grande campanha no Campeonato Estadual. Chegando na final, credenciando-se ao título, depois de buscar um placar adverso na casa do adversário, o Cruzeiro sai na frente dentro do Mineirão e o técnico deu em si próprio um golpe de misericórdia, né? Colocou a faca no próprio pescoço ao fazer uma substituição que, acredite se quiser, tirando o Matheus Vital do time, que estava bem, tinha feito o gol da vitória parcial do Cruzeiro e entregou o título para o rival. Custou a demissão. E a partir de então, né, quem vai ser o técnico do Cruzeiro agora? Fernando Seabra reassumiu. Fernando Seabra reassumiu, já pegando o Atlético numa estreia de Campeonato Brasileiro e tomando 3-0 lá com a estreia do Fernando Milito, do Gabriel Milito, que tinha sido ventilado o seu nome aqui no Cruzeiro, e a partir de então acabou, né? Fernando Seabra não tem condição, Fernando Seabra não tem condição, esse time é fraco, esse time não tem consistência, esse time não isso, esse time não aquilo, e isso não partiu apenas dos torcedores. Nós, cronistas, por muitas das vezes derrapamos nas nossas próprias certezas, né? Falamos coisas que depois só o tempo pode reverter algumas situações. Claro, reverte quando nós entendemos que erramos, né?
E Campeonato Brasileiro está sendo disputado. Cruzeiro que era credenciado a brigar para não cair, contrariando algumas certezas, né, de dentro do clube, de alguns que conseguiam ver valor nessa equipe. E o técnico Fernando Seabra ajustou a equipe com erros, com percalços no meio do caminho, com algumas tomadas de decisões que muitos não acreditam ser as melhores, e é o futebol, isso acontece. Mas esse time do Cruzeiro, que daqui a pouco vai ter reforços importantíssimos, com jogadores credenciados a vestirem a camisa da seleção brasileira. Os dois volantes que o Cruzeiro contratou, poxa, são dois campeões olímpicos, dois jogadores embora jovens, o Alisson nem tanto, mas o Matheus Henrique, um jovem atleta, que chega com uma responsabilidade muito grande de ocupar um setor que tem muitos questionamentos. Só que mesmo com todos esses questionamentos, o Cruzeiro hoje ocupa a 7ª posição na tabela de classificação com 23 pontos e um jogo a menos, um jogo a disputar. E esse jogo dentro de casa, o que traz ao torcedor do Cruzeiro uma certeza da vitória, porque o Cruzeiro até o momento é 100% de aproveitamento sobre os seus domínios. O Cruzeiro já briga na primeira parte da tabela de classificação. Na verdade, o Cruzeiro briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Mesmo não tendo os seus grandes nomes, 180 milhões aproximadamente, vamos colocar aí 100 milhões, porque nós não podemos contabilizar o Matheus Pereira e o zagueiro João Marcelo. O Matheus Pereira que é o dono do time, você sabe bem. E o João Marcelo. São dois jogadores que já estavam aqui e que o Cruzeiro adquiriu os direitos econômicos dos atletas. E com isso, o Cruzeiro foi ao mercado, investimento de aproximadamente 100 milhões, trouxe alguns nomes, 7 nomes para ser mais exato, nomes esses importantes. Goleiro Cássio, que veio a custo zero, pagamento de luvas, a gente sabe como funciona. O Cruzeiro trouxe o zagueiro Jonathan Jesus, que é tem um baita de um futuro promissorzíssimo, muito promissor o futuro desse jogador. O Cruzeiro trouxe o Lautaro Dias, o Cruzeiro trouxe o Matheus Henrique, o Cruzeiro trouxe o Alisson, o Cruzeiro trouxe qual o outro? O Peralta. O Cruzeiro trouxe o Caio Jorge. São jogadores assim credenciados a serem titulares. Só que eles não são. Eles não são titulares. Aquele mesmo time que era questionado por nós e que apanhava todos os jogos e que os jogadores tentavam mostrar que estavam trabalhando e o treinador tentava explicar nas coletivas e quando principalmente sai fora de casa o resultado não vem. Aí cria-se mais uma vez todo aquele ambiente desnecessário, na minha avaliação, porque todo mundo sabe que a janela ainda não abriu e que o Cruzeiro ainda não pode estrear os seus grandes nomes. Porém, esses camaradas, esses grandes nomes não jogam e o Cruzeiro ocupa hoje a 7ª posição, repito, com um jogo a menos do que os seus adversários, o que pode levá-lo a 26 pontos. O Cruzeiro tem 23 pontos hoje. O líder da competição tem 31. Então o Cruzeiro está muito próximo daqueles que lideram com um investimento robusto com a sua folha salarial, valores absurdos, 30 milhões, 35 milhões, e coisas desse tipo. O Cruzeiro com uma folha salarial que entra em campo de 12 milhões. Só que com jogadores que têm muito valor. A começar pelo Matheus Pereira, jogador agregador, um meia clássico que emprega um dinamismo que nenhum outro camisa 10 no futebol brasileiro consegue empregar, com a qualidade técnica de futebol europeu. Sim, de futebol europeu. Credenciado, inclusive, a vestir a camisa da seleção brasileira, porque já foi muito bem na Premier League. Muito, mas muito bem na Premier League. O Cruzeiro tem o William, que hoje é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. O Cruzeiro tem o Marlon, que não fica fora do top 5 dos laterais esquerdos do futebol brasileiro. O Cruzeiro tem uma dupla de zaga formada por João Marcelo e Zé Ivaldo, que não deve nada para nenhuma outra dupla de zaga dentro do nosso futebol. Além do ataque que vem em ascensão. O Gabriel Veron, que era um cara questionado, agora está fazendo seus gols. A gente tem o Arthur Gomes, que mesmo questionado, ajuda bastante, dá assistência, faz gols e por aí vai. O Cruzeiro tem o Barreal, que é uma grata surpresa, um
volante, um meia, um meio-campista, lateral, ala, que consegue fazer todas essas funções com excelência. O Cruzeiro tem meninos da categoria de base que sobem quando entram, ajudam a resolver os problemas do Cruzeiro, porque tem um time extremamente sólido e organizado hoje. Mesmo sem os reforços, o Cruzeiro já é credenciado hoje pela mesma mídia que menosprezava, diminuía, acacholhava o time do Cruzeiro, que fazia piada. Ela hoje fala que o Cruzeiro tem um bom time. Um time bem entrosado, um time competitivo, um time que emprega um dinamismo apavorante nos seus adversários, em especial jogando sob os seus domínios, e assim tem sido feito. Isso é uma verdade. O Cruzeiro apresenta-se de forma que não deve absolutamente nada para ninguém dentro do Campeonato Brasileiro. Aqui, óbvio, sob o seu domínio. Isso, a melhora fora de casa, ela será gradativa. O técnico precisa encontrar o melhor jeito de jogar fora de casa. E acredito eu que o melhor jeito de jogar fora de casa é do mesmo jeito que joga dentro de casa, independente de quem seja o adversário. Agora imagine você, o Cruzeiro hoje, de forma absoluta e real, briga pelo G4, correto? Sem os nomes que são badalados e importantes e que tecnicamente estão em um nível muito acima até mesmo dos que temos e de que muitos jogadores do futebol brasileiro, que atuam no futebol brasileiro. Sem esses caras o Cruzeiro está bem e muito bem, brigando pelo G4. Será que com a estreia gradativa de cada um desses jogadores contratados, o Cruzeiro vai se credenciar a brigar pelo título? Ou ele apenas vai consolidar-se, porque todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro é longo, há a necessidade de que tenha um elenco robusto para manter, para sustentar uma campanha bem traçada nessa competição que é gigantesca. O Cruzeiro vai apenas se credenciar, de fato, consolidar, melhor dizendo, na disputa pelo G4, ou se os reforços que estão aqui entrarem e conseguirem agregar para a equipe, porque tem isso também, o Cruzeiro credencia-se ao título. Porque a técnica é apurada. O time já está muito bem encaixado, jogando muito bem. Como que ficará isso? E é o mesmo time que nós criticávamos lá atrás. É importante salientar que, mesmo com toda a capacidade que esses jogadores novatos têm, o time do Cruzeiro, os jogadores que estão jogando, que não são grifados e nem tarimbados, eles não vão entregar de mão beijada a posição para aqueles que precisam jogar, que vieram para jogar. Isso é importante para o time. E é mais importante ainda deixar o técnico trabalhar para ele saber qual é o tempo certo para colocar cada um desses jogadores nas suas respectivas funções, para a execução das suas respectivas funções e, claro, sem prejudicar o coletivo, que é a principal parte. Ele precisa ter tranquilidade para trabalhar, assim como ele fez com que o Barreal jogasse no setor de meio campo e que os meninos da categoria de base entrassem no time, não sentissem tanta pressão e apresentassem um bom futebol. Se o técnico tiver condição, tranquilidade para trabalhar, sinceramente, eu não sei o que pode acontecer nesse Campeonato Brasileiro, mas haverão sinais.